Olá, sejam bem-vindos ao podcast Família Muda Tudo, um podcast que tem o objetivo de compartilhar a vida real, sem filtro, né? E falar sobre as dores e as delícias da mudança de país para você que tem a vontade também de fazer isso, de dar esse passo, ou para você que de repente tem curiosidade de saber como é que é. Eu vou entrevistar muita gente legal, famílias como a minha, como a sua, né? Gente comum, gente que deu esse passo e que bateu muito cabeça e que passou muito perrengue, né? Porque parece, olhando de longe, olhando de fora, parece que é tudo maravilhoso, mas no começo é complicado, a adaptação é difícil, a gente vai conversar com bastante gente que vai contar isso e vai dar dicas, né? Essas pessoas vão dar dicas para vocês também. E eu vou entrevistar também alguns especialistas, gente que vai poder te ajudar com questões burocráticas e tal. Eu vou explicando ao longo dos próximos episódios, mas esse é o primeiro episódio. E o primeiro episódio tem que ser como? Especialíssimo. Ai, meu Deus! E é por isso que essa moça tá aqui. Nossa, eu fico emocionada. Gente, eu tô muito emotiva. Eu já tô borrada antes de começar. Nossa, Patrícia, que honra. Não, que nada honra. disso. Honra é a minha por estar recebendo a Flávia e a Rebeca. Baby back. A Rebeca tá aqui acompanhando a Flávia, porque, como eu disse, isso aqui é vida real, né? Então a gente não tem, a babá não apareceu, então a Flávia vem com a Rebeca é mais do que bem-vinda, nossa convidada de honra, viu, Rebeca? Mas, falando sério, viu, Flávia, que eu pensei muito quem poderia ser a primeira pessoa, quem eu queria receber, assim, que eu achava que tinha história para contar, que podia inspirar as pessoas, né? Nossa. E eu falei, caramba, é uma mulher que tem muita coisa, tem muito chão, muita estrada, as pessoas hoje em dia olham você lá, né? Maior canal de educação e de maternidade do mundo. Eu amo. Maravilhoso. Mas é demais, gente. A gente tem que valorizar e a gente tem... Poxa vida, a gente tem que levantar a bola de quem realmente merece. Então é o seu caso. Obrigada, muito obrigada. Nossa, sério. Opa. Meu, que honra, de verdade. Eu fico emocionada porque você... fazendo a apresentação, assim, passa um filme na cabeça, né? E é o que você falou, às vezes a gente não para comemorar, para celebrar, para cheirar as flores, né? Então, obrigada. Nada, eu que te agradeço, você tem tanta coisa para contar. Só para vocês terem uma ideia, ela mudou para cá, ela morava lá no frio, lá no norte do país. Aí ela falou, agora eu quero o calor. Aí ela pegou um avião e veio com os filhos? Não, pegou um motorhome e viajou 6 meses com as crianças até chegar na Flórida. E aí ela estava tranquila com 3 filhos, vou fazer mais 4, morando nos Estados Unidos. Então ela vai contar tudo isso pra gente, né? Eu fiz só um resumo assim. Maravilhoso. Porque eu acho que você por que eu acho que você é uma pessoa que inspira a gente? Porque você teve muito perrengue nessa trajetória toda, mesmo assim conseguiu conciliar uma vida familiar muito legal, né? Tanto que você tem 4 frutos dessa vida incrível e tendo uma carreira. Não é que você parou sua vida, você continua com sua carreira. Então assim, poxa vida, como é que faz, hein? Nossa, né? Eu vou perguntar, como que faz? Tem hora que a gente só vai, quando eu paro para pensar, eu falo, cara, como que eu fiz isso? Principalmente aqui na Flórida eu tô com mais ajuda, mas em Wisconsin era 0. E aí eu falo, como que a gente fez isso? Mas, Deus dá força e a vontade, é o querer, né? Assim, acho que a intenção é muito importante. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, os valores, né? Uma coisa que era muito claro na minha vida era ser mãe e que eu queria ser presente na vida deles. Então, como eu vou fazer isso? Aí a gente se vira, né? Eu tinha um objetivo, como eu ia chegar lá, a gente vai dando jeito. Mas eu conto algumas dicas que eu posso dar. Agora me conta, vamos voltar, né? Pra gente começar do começo da história. Como é que você veio parar nos Estados Unidos? Nossa, eu sempre tive paixão pelos Estados Unidos. Eu tenho 2 tios, irmãos do meu pai, que moravam aqui em New Jersey. Eles são bem mais velhos. Meu pai é o penúltimo de 13 filhos. Então, os 2 irmãos dele são dos mais velhos. Eu tenho que fazer a piadinha. Todo mundo da família tem muitos filhos, muita né? Gente. Mas você vai parar no quarto? Se eu fosse mais nova, eu ia tentar convencer o Ricardo a mais um, mas... eu acho que acabou. Meu corpo é difícil no corpo da mulher, né? E não é pelo como que meu corpo parece, assim, é pesado, é doído, é puxado. Mas vamos ver, né? Nunca diga nunca. Pertence. Eu fico assim, nunca é muito forte, então é que eu fiz 40 agora, enfim, né? Mas
Mas eu sempre tive essa paixão pelos Estados Unidos, porque eu via meus tios, meus primos, tenho 2 primos, o Brian e a Cassandra, que né, nasceram aqui, é filho de pai brasileiro, que é o meu tio, com uma americana. E eu tive 2 primos que vieram fazer intercâmbio aqui e voltaram falando inglês, tipo, como se fosse no passe de mágica, né? Tipo, porque para quem fica no Brasil, foi, voltou, nossa, tudo lindo, tá falando inglês. E eu sempre também tinha paixão por falar inglês, só que eu nunca consegui terminar um curso. Nem eu. Eu também nunca. Tem gente, meu irmão aprendeu a falar inglês em curso de inglês no Brasil. Mas aí é aquela pessoa que tem um dom para línguas, que não é o meu caso e pelo jeito não é o seu. O pessoal não fala assim, aprendi ouvindo música. Não. Gente, como? Não. Então, eu conheço gente que ouve um negocinho que você coloca para ouvir quando você vai dormir. Não. E aprende dormindo? Como é que faz? Mas ser tem humano gente que é maravilhoso, né? Então, não era no meu caso também. Então, tentava os cursinhos, nada. Era sempre the books on the table, verbo to be. Aí eu vi meus primos fazendo intercâmbio, eu falei, essa vai ser minha solução, vai ser na marra. Aí pensei em fazer high school, só que o high school você tinha que falar inglês, um pouco de inglês para vir. E não era não era minha opção. Aí descobri um curso de, chamava, como que chama? Era ano acadêmico abroad, um ano acadêmico abroad, pela EF, lá essas agências. Aí tinha uma brochura, assim, que a mulher mostrava, que escola que você quer ir? Daí eu abri assim, e eu fui pela foto, eu não sabia nada. Aí eu vi uma escola, parecia de filme, de cinema, assim, em Boston. Eu nem sabia que uma das maiores comunidades brasileiras era em Boston. Mas eu vi a foto da escola, eu apaixonei. Essa. Aí a mulher, tá bom. Tive que convencer meu pai. Minha mãe sempre foi muito aberta de deixar ir, sabe? Assim, minha mãe, eu tenho uma relação incrível com ela. E ela sempre... É isso que você quer? Vai, encara. Ela quer que a gente viva, sabe? Tenha coragem, vá pra frente. E meu pai... também, mas assim, meu Deus, ir para longe, como assim? Eles são separados, né? E meu pai era a pessoa que podia bancar financeiramente na época. Eu fui pedir para ele falou, não, de jeito nenhum. Ele queria me dar um carro na época, que eu ia fazer 18 anos. Carro usado, tudo, mas ele queria me dar um carro. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer com o carro? Eu não tenho dinheiro, não vou pagar... Porque eu sabia que ele não ia me bancar, ele iria só dar, né? Segura, gasolina, era tudo... Seria eu. Eu falei, o que eu vou fazer? Um presente de grego? Um negócio para me dar dívida? Eu falei, hoje eu não tenho condição de manter um carro, mas eu quero um intercâmbio. Aí, só resumindo, então ele concordou, né? Ele falou, tá bom, então, em vez do carro, intercâmbio, hoje ele tem maior orgulho que eu fiz essa escolha, tudo. Mas aí... escolhi a escola pela foto, mas estava tudo certo. Aí você tem que pagar antes, né? Não pode pagar depois. Chegou lá no consulado, tudo pago, passagem, toda aquela... Você leva a pastinha toda orgulhosa, assim, né? Ai, que legal. Levei lá, aí a moça falou, não. Você não vai. Eu tinha 17 anos, mas de verdade, Patrícia, eu não sabia que era possível negar visto. Tanto eu não sabia de nada que foi o maior choque da minha vida. Acho que quando você vai meio preparado, sabendo que pode dar certo ou não, beleza. Mas eu achava que se você tivesse todo o documento, era tudo certo. Aí oi? E, né, depende da pessoa que você pega lá, é o choque de realidade da sua vida. E a mulher, assim, parecia um robô, assim. Não, a entrevista já acabou. Aí mas por que dela? A entrevista deu não. Aí eu querendo mostrar comprovante de pagamento. Eu vou para essa escola, tá tudo certo, minha matrícula. Tudo, imagina, moça. Não, a entrevista. E bem categórica, assim. Aí eu saí de lá chorando, e eu choro pra caramba, já deu pra perceber. Aí minha mãe, que legal, parabéns. Não, deu tudo errado. Aí todo mundo, como assim não? Foi um choque para todo mundo. Enfim, ligamos lá na moça da agência dela, não acredito, mas eu nunca tive um aluno negado. Deu, nossa, que bom, né? Fui especial. Tá piorando minha situação. Exatamente. O que tem de errado comigo? Aí na época podia tentar de novo, logo em seguida. Ela, não, vamos tentar de novo. Tá? Passou 2 semanas. Só que como nada da minha situação mudou, a pessoa falou, você trouxe alguma coisa diferente?
Não. O que eles alegaram é que eu não tinha vínculo suficiente com o país para voltar. Não, mas com 17 anos você ia ter o quê? Que tipo de vínculo? Exatamente. Surpreendentemente, eu tive coragem de falar isso. Eu falei, mas eu tenho 17 anos, eu não tenho como ter uma casa, um carro. Deveria ter pego o carro, né? Não tenho nada que me prenda aqui, né? E eles falaram não. Aí a moça da agência falou, olha, tem exatamente o mesmo programa na Inglaterra. Até mais barato o programa na Inglaterra. O custo de vida lá era mais caro, porque a libra era mais caro que o dólar na época. Mas o programa, até te devolvo um dinheiro, você quer ir? E eu nunca tinha sonhado com Inglaterra, nunca tinha nada. Mas eu sou assim, bora, vamos. Fui para a Inglaterra, fiquei 9 meses lá, em Bournemouth. Acho que assim, é bem no sul da Inglaterra, praia. Foi muito legal, transformou minha vida. 17 anos, você pensa que você é madura, né? Aí eu descobri que a maturidade veio depois de eu passar esse ano fora. Porque quando você sai da sua casa, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum 18 anos sair de casa, no Brasil não. Então, você sair de casa com 17 anos, eu fiz 18 anos na Inglaterra, primeira vez fora de casa, não existia celular, era época de você falar com a família por e-mail, a máquina era analógica com filme, então eu tirava foto, mandava revelar, punha no correio para mandar para minha família ver as fotos. Era fora outra que vinha coisa. Um monte queimada, um monte sem foco, é uma tristeza. Eu lembro olho fechado. Não é da minha época, mas eu ouvi falar essa história. Aí, então, assim, era muito difícil, mas eu fiz até o final. E isso me deu assim... Depois que eu passei por isso, eu falei, cara, se eu conseguir isso, eu vou conseguir muita coisa. Porque foi um divisor de águas na minha vida, intercâmbio. Então, eu incentivo demais quem tiver oportunidade fazer. E eu vou falar, precisa de mais coragem do que de dinheiro para fazer intercâmbio. Porque a minha mãe era professora, sempre trabalhou na área da educação, então sabemos a realidade. O meu pai era empresário na época e tinha altos e baixos. Naquela época ele teve um alto, ele conseguiu pagar de primeira, mas para me manter lá foi no suador. Então, todo mês que ele tinha que mandar o dinheirinho lá, ele mandava 400 libras por mês, eu tinha que me virar. Trabalhei no Burger King lá, para ganhar os trocados. Então, assim, eu tive que me virar tanto emocionalmente, quanto fisicamente e financeiramente também, de fazer as contas, fazer render o dinheiro, tudo isso. Então, eu aprendi mais ou menos inglês, porque como eu fui com 0, e eu fui para uma escola de inglês, né? Então, todos os meus amigos eram estrangeiros. Apesar de eu morar numa casa de britânico, eu não ficava em casa, eu ficava na rua o dia inteiro. Mas já deu para arranhar legal. Voltei achando que estava arrasando, mas não estava, né? Mas ajudou. Mas me deu muita bagagem de vida. Sim. E aquela coisa. Então, se eu conseguir isso, eu vou continuar. Só que aí eu fui picada pelo bichinho intercâmbio pelas experiências. Aí comecei a faculdade na PUC, eu fiz comunicação e multimeios, um curso aleatório, gente. Aí no corredor da faculdade, assim, Work Experience in the United States, deu, uai, o que é isso? Era um programa de você trabalhar nos Estados Unidos nas suas férias do verão do Brasil, que aqui é no inverno, né? Então, dezembro, janeiro. Aí a gente fazia um bem bolado lá, que eu conseguia faltar 1 mês na faculdade, eu fiquei 4 meses aqui. Aí eu tentei o visto de novo e talvez eu atribuo, né, vai saber o que passa na cabeça do povo lá, por eu já ter ido para a Inglaterra, me abriu essa porta, ido e voltado, me abriu essa porta e esse visto foi super fácil. Eu estava na faculdade, então era um programa você tinha que estar matriculado na faculdade, já tinha um emprego certo aqui nos Estados Unidos, então tinha a carta do empregador, trabalhei no Outback. Também sugiro todo mundo trabalhar em restaurante um dia, pôr suas crianças, principalmente, para trabalhar. Falo, meus filhos todos vão trabalhar em serviço em algum momento da vida, porque muda como você vê as pessoas, como depois você trata as pessoas. Não que eu tratasse mal, pelo amor de Deus, mas dá outra perspectiva. Você entende o universo, né, que a pessoa está inserida. Mesmo hoje, um garçom pode ser muito ruim, ser muito grosso, e eu dou a caixinha para ele. Vai que ele está num dia ruim. Mas trabalhei no Outback, então aí eu fiquei 4 meses morando em Ohio. Aí lá eu aprendi inglês, porque eu trabalhava 7 dias por semana, eu não tinha o que fazer, meus amigos todos eram do meu trabalho,
E aqui, você sabe, é por shift, então eles davam 4 dias da semana para eu trabalhar. Só que muitos americanos não queriam trabalhar. Então, os dias que a pessoa não queria, eu pegava o shift dela e falava, eu trabalho. Então, eu fiquei 7 dias por 4 meses da semana, por 4 meses trabalhando sem parar. E eu amava. E ali, no dia a dia, eu aprendi o inglês, porque eu ficava conversando com os americanos, coisa que na Inglaterra eu fiquei muito inserida no mundo com os estrangeiros. Era um portunhol que a gente falava e tal. E aí picou mais ainda o bichinho do eu quero morar. Tipo, meu Deus, isso é maravilhoso. E na época, hoje as coisas mudaram, mas era tudo tão barato, mas tão barato. E o dólar não era tão caro assim. Então, o nosso poder de compra era muito grande. E eu trabalhando, ganhando em dólar, então, vixe, ia lá nas lojinhas e tal. Mas não era só sobre isso, era ver que a vida era mais simples, era mais fácil, era mais possível. Coisa que no Brasil parecia que era tão difícil. Eu ia lá na Renner, fazia minhas parcelas, 5 parcelas comprando roupa, aí eu ia no JCPenney aqui, eu pagava à vista minhas roupinhas. Eu já mudei assim. Mas assim, você morar em outro país, mesmo que for por um tempo e voltar, te mostra possibilidades para o mundo e para a vida. Porque às vezes a gente mora numa bolha que a gente acha que só existe aquela forma de viver e que aquele é o certo, né? E o intercâmbio me trouxe essa visão de que existem várias formas de fazer a mesma coisa e que todas estão ok, né? Assim, eu não sei que faça alguma coisa errada, mas de ver, por exemplo, os americanos não beijavam, não abraçavam. A princípio que eu ficava com estranheza ou até criticava na minha cabeça, eu falava, cara, não tem nada de errado não beijar e abraçar a hora de cumprimentar, é o jeito deles. Então, a vivência e a experiência e o aprendizado de vida foi tão grande nesses momentos que daí o bicho me picou. De novo, né? Aí eu voltei mas uma coisa era muito certo na minha cabeça, eu não ia ficar ilegal. Não tenho nada contra, eu sempre tenho que tomar cuidado como eu falo, mas era coisa de princípios meus, porque eu tinha muito medo de alguma coisa acontecer no Brasil, eu não poder sair, e para eu viver mais tranquila, eu comigo mesma, né? Então, isso eu sabia. Deu tempo dos 4 meses, voltei para o Brasil, mas eu apaixonei, assim, eu ficava como... Mas na minha cabeça eu nunca ia morar aqui, porque eu não sabia de todas as possibilidades que existem de morar. Para mim era ou você casa com um americano, ou, sei lá, uma empresa te transfere. E até então nem sabia o que eu queria ser quando eu crescesse, né? Então, não sabia que empresa... Para mim era só essas 2 opções, né? Então passou, fiquei super feliz, e eu fui no 2º ano de faculdade, eu falei, eu vou fazer todos os anos até o final, pelo menos eu vou ter essa experiência todos os anos, porque eu conseguia me bancar trabalhando. Aí foi isso. Aí na faculdade entrei no Orkut, a professora mandou a gente abrir uma conta no Orkut, e aí eu conheci meu marido hoje, só que não é americano. Mas numa comunidade? Numa comunidade Qual de era? Toledo, Quero morar nos Ohio. Estados Unidos. Não, porque eu morei nessa cidade de Toledo, Ohio, e quando a professora falou, uma ferramenta revolucionária para você se conectar com as pessoas do mundo inteiro, eu falei, puxa, vou ver se os amigos que eu fiz em Toledo estão nessa ferramenta revolucionária. Só que é engraçado que o americano nunca aderiu, né, ao Orkut, assim, tão forte como a gente e os indianos. Aí, então, quando eu entrei na comunidade de Toledo, tinha 40 pessoas aleatórias e não conhecia ninguém. Eu falei, tudo bem, mas eu deixei meu perfil lá. E aí o Ricardo, meu marido, morava em Toledo, Ohio, e ele viu que eu era brasileira. Na verdade, ele conta a história e falou, eu mandei mensagem para todos os brasileiros da comunidade, só você me respondeu. Então era para ser. Ele falou, mandei para outras meninas também, que legal. Mas ele mandou como, assim, você é brasileira, a gente tem um grupo de brasileiros, se você precisar de ajuda, foi bem gentil, senão eu também não ia responder. Tal. Então era mais no intuito de ajudar as pessoas. E eu fui a única que respondi. Só para encurtar a história. É destino isso aí. Exatamente. Aí a gente conversou, namoramos, casamos muito rápido. Foi 10 meses a gente casou. Mas espera, ele morando em Toledo, Ohio, e eu em São Paulo. Nós nos vimos 4 vezes. A gente... Você casou com ele morando lá? Não, mas ele veio pro Brasil. Mas 4 vezes só e resolveu casar?
Meu Deus do céu, mas aí que é destino mesmo, né? então. Porque, assim, ele veio para o Brasil, a gente se conheceu, ele ficou quase um mês, aí veio 3 vezes. Ah, cada vez demorava um daí mês. ele ficava bastante. Falei, caramba, não, 4 não. dias? Não, desculpa. Não, ele vinha, tirava uns dias off, eu trabalhava, né, de casa, assim, e aí a gente foi se conhecendo. Aí eu continuei na faculdade, e aí eu falei, eu vou fazer outro intercâmbio. Então, voltei para os Estados Unidos, fiquei 4 meses convivendo com ele para ver se era isso mesmo, entendeu? Tá. Então, assim, a gente é que foi os blocos de 4 vezes, né? E foi legal porque eu sempre tenho várias coisas de princípios, assim, de ideias que eu queria que minha vida fosse. E quando eu fui para lá, é legal que eu fui já com emprego, eu tinha meu grupo de amigos, porque parece um pouco inconsequente. Eu conheci o cara na internet e mudei para lá. Mas ele morava na cidade que eu já tinha uma rede de pessoas para me apoiar. A minha mãe me deu um cartão de crédito, ela fala, filha, eu sempre exponho minha mãe, coitada. Ela, olha, não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Deu ruim. Passa no crédito, a gente se vira para pagar. Ai, mamãe maravilhosa. Porque ela falou, não vai passar problema, né? Eu falei, não, tá bom. E, óbvio, eu tinha o meu chefe lá e toda a minha rede de amigos do restaurante. Mas aí eu fui, só que aí tinha que decidir voltar para o Brasil ou, né, ficar. Eu falei para ele, morar junto não é o meu esquema, né? Ou a gente casa. Eu dei uma pressionadinha. Imagina! Não, nem pensamos nisso. A gente pensou que foi super assim, livre e espontânea, né? Vontade. Aí, né, eu falei, tem que casar, porque é o nosso esquema. Mas, e até assim, para eu sair de casa, Claro, né? claro. Eu tava com medo, mas tinha que ser, a distância não ia dar para rolar. E a gente foi um risco, né? Ele também arriscou, ele morava sozinho, ele já tinha a vida dele e tal. Mas eu acho que o risco é sempre. É que a gente tem a ideia de que porque ele estava lá e você estava em São Paulo e tinha essa necessidade, parecia que o risco era maior, mas o risco é sempre porque para qualquer um, né? Para qualquer um. Exatamente. Quando você vai morar com alguém, casar com alguém, você não sabe, né? Exatamente. Sempre tem esse risco. E assim, o que eu tinha a perder, óbvio, Deus o livre e guarde, se ele fosse um maluco, eu tinha muito a perder. Mas, no geral, era assim, eu deixei minha família, né, para trás, e minha mãe, de novo, né, mencionando ela sempre foi assim, Flávia, ela é muito assim, vive, cara, vive. Melhor você se arrepender depois do que fez, do que aquele clichê, né, do que não fez. Falou, você gosta, você ama, vai. E eu tô aqui, se der ruim, pode voltar para casa que... Tudo bem. Seu espaço está aqui, guardadinho. Uma semana depois, a bicha desfez do quarto, já... Aí eu não posso nem... Não, mas aí nem dar errado, né? É que isso daí tinha um sofá, no caso, é o máximo. Se você quiser voltar, dorme no sofá, filhinha, tá tudo certo. Mas foi assim... Long story short, você viu, você tem 3 horas, né? Mas é porque isso foi muito importante. Claro. Só que foi difícil. Aí, de novo, voltando coisa do... Eu mudei para os Estados Unidos, aí depois de uma forma diferente, né? Porque você fazer intercâmbio é uma coisa, você sabe ter tempo para acabar, é tudo novidade. Você sabe que você vai voltar. Você sabe que você vai voltar. Né? E tem uns apoios, né, de certas agências. Você quer a mamãe? Eu vou pegar ela. Ai, pega. Você quer a mamãe? Todo mundo quer ver, todo mundo quer ver a Rebeca, ai, gente. Que coisa linda. Não, olha, e você é uma santinha, né, mamãe? Ela tá sorrindo, meu Deus. Vem cá, mamãezinha. Mamãe pode te dar mamar conversando. Vem cá. 1, 2, 3, Isa. Patrícia do céu, você me corta, tá? Porque não corto nada. Eu vou embora. Ai, Paninha, meu Deus. Não, gente, o microfone. Ei, que bonita. Cadê o laço? Mas ela vai dar... eu vi na sua mão. Tá aqui. A Patrícia, você vai dar muita sorte pra gente, Rebeca. A Rebeca veio estrear. Ó, eu arrisquei e, ó, já tô no 4º filho. É isso que eu ia falar. O risco deu certo, né? Ai, que sonho. O risco deu certo, né, mamãe? O risco deu certo. Muito feliz. Olha, dá até vontade de ter outra, olhando assim. Né? Vale a pena. Minha mãe tinha razão, né? Falou,
a gente tem que tentar. É isso. E a gente tem que saber o nosso limite também, né? De tudo que aconteceu, tivemos muitos desafios no começo do casamento. Ele já morava 5 anos sozinho e eu cheguei de uma família extremamente numerosa, barulhenta. Então eu cheguei, meu Deus, que silêncio é esse, que eu vou enlouquecer. E aí comecei a fazer barulho, deixar a TV ligada, acender todas as luzes. E ele, meu Deus, que furacão chegou aqui, né, mamãe? E fora mil e umas, né, questões de relacionamento, mas sempre existiu muito respeito. E eu sempre tive uma linha muito clara, assim, tipo, daqui não passa. Então, eu tinha para onde correr, tinha, né, como sair daquela situação se fosse necessário, né? Ninguém casa para separar, óbvio, mas era uma coisa que eu tinha essa liberdade, assim, dentro de mim, da minha cabeça, assim, que até tinha um limite que não podia passar. E todos os nossos desafios a gente foi lidando, a gente foi conversando, a gente foi descobrindo, né, os caminhos para lidar com esses desafios. E estamos aqui 18 anos depois. Que beleza! 18. Com muitos anos pela frente, né, Rebeca? Amém. Mas, Flávio, eu acho que, obviamente, que tinha o amor, né, que une vocês até hoje, e o objetivo em comum. É verdade. Né? Porque eu digo isso muito para muita gente que me manda mensagem falando: eu quero ir muito para os Estados Unidos ou para outro país, mas meu marido não quer, eu estou tentando convencer. Daí eu falo: isso aí pode dar problema, porque verdade. assim, não é o sonho da pessoa. É verdade. No meu caso, não era o sonho do meu marido. Fui eu que convenci, mas eu não tive nenhuma dificuldade, porque eu fui assim, eu queria, e a gente veio para cá medos de vezes, juntos com as crianças, né? E eu sempre falava assim: você não acha? Ele falava, no começo ele falava: acho que não. Na segunda vez, não sei. Na terceira, talvez. Então, assim, ele foi se convencendo. Até que uma hora ele falou: você quer mesmo? Eu acho que eu também quero. Eu falei: então pronto. Aí, fechou. Né? Mas eu acho que, assim, quando o casal não tem o mesmo objetivo, as dificuldades aqui do começo pesam muito. E você e aí começa a ressentir o outro. Exato. Você começar a vida em outro país não é fácil, como você falou. Não, né? gente, olha, foi muita oração, sabedoria, assim, não que eu tinha sabedoria, mas assim, buscando sabedoria e conversa e abrir mão, sabe? Foi muito, muito desafiador no começo. E logo, a gente morou em Ohio 2 anos, nós mudamos de estado para Wisconsin, então tem essa coisa de profissão, né? Ele estava na profissão. Eu tinha acabado de entrar numa escola que eu amava, comecei a dar aula em escola Montessori, então eu comecei a me encontrar ali, dele, putz, precisamos mudar. E aí eu, Mas sabe? agora então, que eu acabei de me encontrar aqui... Então, tem tudo isso, assim, né? Cada um buscando o seu caminho profissional, de realização. Mas eu falei, não, ele é o que sustentava a casa mais com o dinheiro. De novo, professores, né? Sabem a realidade. Eu não tinha condição de sustentar a casa na época. Então seguimos, né? Entraram num acordo. Exatamente. Mas muito, precisa de muita intenção. É isso que você está falando. Tem que saber, tem que ter os mesmos valores, tem que ter a mesma visão. Não precisa, eu e o Ricardo somos muito diferentes, muito, como a maioria dos casais, né? Mas é isso, o objetivo tem que ser pelo menos parecido, porque senão começa um ressentir o outro. Assim, eu abri mão disso para você, eu abri mão daquilo por você. Não dá certo. Agora, você teve uma coragem que eu não tive, que é de morar no frio, no friozão, de neve, sei lá quantos meses do ano. Quantos meses do ano tinha friozão? Assim? Acho que é quase 9 meses de frio. É um negócio, mas é um frio de doer. Então, e por isso que eu tô te falando, porque quem tá no Brasil, às vezes pensa assim, é tão delícia morar na neve. A neve é linda, né? Linda. Maravilhosa. É linda quando a gente vai passear um final de semana e volta pra casa, entendeu? Porque é um perrengue, é difícil pra caramba, né? E você teve essa coragem. Então, em Ohio, ele já nevava, né? Era bem parecido com o Wisconsin. Então, quando eu fui a primeira vez, era muito jovem, tudo era maravilhoso, né? Não precisava trocar 4 crianças para ir na neve. Então, quando eu mudei, eu achei fascinante, assim, era uma coisa que I looked forward, sabe? Eu queria ver a neve, eu queria que chegasse aquele momento. Só que quando você mora,
começa a escurecer 4h30 da tarde, Deus você me entra livre. numa deprê, assim, sem família. E hoje eu convivo bem com essa coisa longe da família. Talvez porque eu tenho a minha agora também. Mas quando a gente casou, era só eu e o Ricardo. E demora, não sei, pelo menos quando eu casei, demorei para, assim, ter essa sensação que o Ricardo era minha família, né? Até o meu sobrenome é dele, né? O Kalina. Para eu assinar Kalina, demorou uns 10 anos, assim, para eu... porque não sou eu, né? Então, tem essa adaptação também de casal e tal. Eu vou te dar mamar pra ela? Lógico. Mas dá pra eu falar... Nossa, quanta coisa! Pode passar só um Lógico. Vamos ver se a gente consegue. Isso aqui é a vida real, que eu falei, é um podcast sem filtro, é sem filtro. E sabe o que acontece? Eu falei no começo, a babá que ajuda a Flávia, que é a primeira vez que a Flávia tem babá aqui nos Estados Unidos. A babá que ajuda a Flávia não pôde vir. A Flávia resolveu, trouxe a Rebeca junto. Eu falei, Patrícia, não deu, mas deu. Deixa, peraí, mamãe, deixa eu te ajudar. Se você quiser ajuda, você fala. Eu não tô fazendo nada porque eu perdi a mão já. A mamãe vai te ajudar. Peraí, mamãe vai dar. Peraí. A última vez que eu dei de mamar faz 10 anos. Então faz um tempinho. Eu já não sei. Tudo resolvido. O microfone deve estar... Deu problema no microfone? Não? Você está ouvindo o áudio aí? Tudo certo. Tá. Então pronto. Foi. Bom, eu tô adorando, tá, essa cena, porque é bem... Ela pegou o microfone agora. Eu adoro essa cena porque é exatamente o que eu queria que tivesse no podcast. Era a vida como ela é, e aqui nos Estados Unidos é isso mesmo. A gente tem pouca ajuda, mas o que pra mim, e aí eu quero perguntar pra você, mas pra mim foi ótimo. Muito bom. Né, que você passa a... Você vê que você dá conta de tudo, que no Brasil eu achava que eu não dava conta porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, como que ia ser? E hoje em dia eu trabalho o dia inteiro e eu chego em casa e eu dou conta da minha casa muito bem, tanto que hoje em dia eu tenho pouquíssima ajuda. A gente vai aprendendo a viver uma vida diferente, né? É verdade. E eu acho que a gente descobre melhor quem a gente é, porque tem menos distrações. Eu acho que quando tem muita gente fazendo as coisas por nós, às vezes não é nem o que a gente quer, às vezes, né? A gente só vai deixando levar. Ou não, assim, essa é a minha perspectiva, né? De novo, não tem um jeito certo ou errado, né? Mas quando tem menos pessoas para fazer por você, você se conhece melhor, você sabe acha o seu jeito, né? O que você gosta, os seus valores. Falando de filhos agora, por exemplo, quando eu vou para o Brasil, tem muita gente para ajudar, tanto família, né, quando às vezes eu chamo alguém para ajudar. E aí eu percebo que fica cômodo para mim e eu vou deixando e aí eu estou um pouco cansada, não, tudo bem, as crianças estão com alguém. Tem outra coisa para fazer, tá bom, eu vou com eles. E eu me afasto demais das crianças, porque você vai deixando, vai levando. Aí eu paro e falo, opa, mas não é isso que eu quero, né? E é cômodo, a gente foi feito para não sofrer, a gente não quer sofrer, né? Então, quando é difícil cuidar das crianças, você está cansado, mas é uma coisa que eu quero, então eu percebo que quando eu tenho muita ajuda... perdão. Não foi nada, imagina. Peraí, Rebeca. Quando eu tenho muita ajuda, eu delego demais as funções das crianças. Sim. E aí eu perco momentos preciosos. Então, isso eu gosto daqui, assim, de eu poder ser a pessoa para eles, entendeu? Punk, mas é uma escolha. É isso. Que eu quero criar um relacionamento com eles sólidos, entendeu? Então, mas vale a pena. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu penso muito parecido. Eu mudei para casa, minhas tinham 5 e 3 anos... E foi total, eu cheguei aqui, eu também poderia, eu conheci algumas pessoas, então eu poderia ter uma ajuda de uma amiga, mas eu falei, não, eu quero fazer tudo eu, porque eu quero construir isso, e isso é o papo para outro podcast. Exatamente. Né? Porque realmente cada um cria de um jeito, a gente não julga, mas também eu me identifico muito com o que você falou. Mas eu queria saber de você o seguinte, aí você estava lá, no friozão de Wisconsin, aí um dia daí teve filho, aí, né, o seu casamento se fortaleceu, né, vocês se fortaleceram como família, você teve os 3 primeiros filhos, e aí você falou,
esse frio aqui, acho que eu vou pro Deu. calor, assim, do maçarico, porque é o que é Foi aqui. literalmente. Eu estava no extremo norte, que o Wisconsin é o último estado lá de cima, e vim para o extremo sul, né? Foi mudança da água para o vinho. Foi isso. Então, lá, a gente foi... Toda vez que eu encontrava um americano e eu falava que era do Brasil e morava em Sheboygan, Wisconsin, os americanos falavam, why? Tipo, por quê? Porque nenhum americano escolheria morar lá, eles falavam, brincavam, né? Eu trabalho no meu marido. E é o que a maioria aqui, né? As pessoas moram, ela tá indo. As pessoas, o americano muda muito de lugar aqui porque vai atrás do trabalho, Sim. né? O trabalho que meio que determina onde você vai morar. Então, foi o nosso caso, né? Que o Ricardo trabalhava num banco de Health Savings Account, que é um banco de poupança de seguro-saúde. É muito diferente, muito louco. Não é? Você nem existia ainda. Aí, só um minutinho. Quando ela começa a rir é porque acabou. Peraí. Já rapidinho ela. Vamos trocar, a gente troca. Calma, amada. Eu sim, mamãe do céu. Mas ela é muito eficiente no mamar, gente. Ela é muito rapidinha. Vixe, a Rebeca... Fala. Conta tudo. Fala, Esse laço, meu Deus, é um charme, né? É muito lindo esse laço. Deixa eu ajudar. Isso, ajudei. Por aqui. Ai, que a mamãe quer que ponha a orelhinha aqui, que eu já vi. Ai, que delícia, mamãe. Eu vou continuar, filha. Você vai aprender nas histórias. Opa! Vai aprender nas histórias aí, tá bom? Depois. Você já vai saber tudo de cor. Então a gente foi lá por causa do trabalho dele. Sim. Aí, quando ele começou a trabalhar comigo, né, no YouTube, rede social, logo quando ele começou a trabalhar, eu comecei a viajar muito para o Brasil. Então, a gente viajava 3, 4 vezes por ano. Muita coisa começou a acontecer e a gente pensou, poxa, agora que a gente trabalha de casa, a gente pode morar em qualquer lugar Não precisa passar esse perrengue. Exatamente. Só que a gente viajou muito, tive filho, aí tive o Henrique, depois o Charlie. Sabe, as coisas vão acontecendo, eu não conseguia nem pensar para onde, não tinha espaço para sair de lá. E a gente tinha uma rede de apoio, né, os nossos amigos, então era outra mudança, porque saiu do Brasil, deixou todo mundo, aí você está num lugar onde você já conhece as pessoas, tem com quem contar, Sim. com criança pequena. Então a gente foi empurrando com a barriga. Só que era uma cidade tão pequena, o aeroporto... O principal perto da minha cidade era em Milwaukee, era 1 hora de casa, mas não tinha voo direto, era muito escala, era muito mais caro. Aí eu tinha que ir para Chicago, 2h30 de carro. Então, imagina, com criança, era um rolê assim fenomenal. E fora o valor da passagem, que era sempre mais caro. E fora tudo, assim, escurecer 4h30, frio, e eu amo sol. Não gosto de tomar sol, assim, mas não sei, essa cor, sabe, vida, assim, cor, alegria. Eu acendo todas as luzes da casa o tempo todo, o Ricardo sai apagando e eu, luz, isso aqui tá maravilhoso. Então, imagina, para ela tá... E eu sou um tipo de pessoa que eu preciso crescer internamente. Minha cabeça, assim, eu preciso estar aprendendo, eu preciso estar em movimento. E lá já tinha atingido meus limites, não tinha mais para onde ir. Os festivais eram sempre os mesmos, as conversas, sabe? Sexta-feira, os papos eram os mesmos, as piadas eram as mesmas, sabe? Eu estava entrando em desespero e eu estava crescendo profissionalmente, e não tem nada a ver com financeiro. Crescendo na minha carreira mesmo, assim, avançando, conhecendo pessoas. E isso estava incrível. Daí... Por um lado, quando eu voltava, era o equilíbrio, assim, porque às vezes você tá, né, muita coisa, é gostoso voltar para uma calma, para uma paz. E isso foi um dos motivos que eu não mudei tão rápido. Eu gostava da calmaria da vida para as minhas crianças. Sim. Porque quando eu ia para o Brasil com ela... Gente! Ela para de mamar, olha para a Flávia e sorri. Agora que vai vir o número 2, gente, vida ideal. Fala, eu mamo, daí já vai direto. Eu gostava disso também. Então, eu tinha um conflito, porque eu queria crescer pessoalmente, profissionalmente,
mas também achava importante que Essa a vida das paz minhas crianças não deles. fosse loucura, Sim. né? E pensa assim, quando eu comecei a compartilhar a nossa vida, eu tinha muitas dúvidas com relação à exposição, até hoje, óbvio, mas nós somos uma das primeiras famílias a fazer vlogs, assim, familiar, de dividir a vida, colocar o parto da Vitória, sei lá, tem 30 milhões de views, é um negócio surreal, assim, e eu me preocupava demais. Todo mundo, você não tem medo de exposição? Eu sempre falava, tenho. Toda entrevista, tenho, estou observando, não tenho a resposta, tento não colocar minhas crianças em cenas, situações Sim. ridículas e tal, mas vai saber se por mais que era fofinho o vídeo, minha filha com Será que ela vai 14 gostar? anos olhar e falar, mamãe, que coisa é essa, né? Por que está tudo na internet? Então não tem essa resposta ainda, mas é um diálogo que eu tenho dentro de casa com as crianças. Eu explico o porquê que a gente faz. Quando alguém para a gente na rua e fala, nossa, você mudou, não sei o quê, eu falo, tá vendo, crianças, olha, a gente mostra a nossa vida, mas existe um impacto que a gente está causando na vida das pessoas, então tem um porquê. Então, existe essa conversa, mas nunca tive a resposta, não, eu sei o que eu estou fazendo, isso é maravilhoso para eles, enfim. Então, a calmaria lá, onde a gente morava, ninguém conhecia a gente, ninguém sabia quem a gente era. Na escola não tinha privilégio nenhum, era vida normal, né? Então, eu falava, isso é saudável para as crianças. E quando a gente quiser mais barulho, a gente saía. Só que estava calmo demais e eu não estava crescendo internamente mais. E todo o meu negócio é em português. O Ricardo, uma coisa ele sempre bateu o pé, ele falou, não quero voltar para o Brasil, Flávia, foi tão difícil conseguir, e só voltando um pouco para trás, quando eu casei com o Ricardo, ele tinha um visto de trabalho. Ele trabalhava numa empresa no Brasil, Dana Corporation, de peças automotivas. Aí ele aplicou para uma vaga aqui, dentro da própria empresa. Contrataram ele, né, como auditor. Então ele veio para ficar 1 ano. Isso que é legal aqui, né? Veio para ficar 1 ano, aí estendeu o contrato de mais 1 ano, estendeu o contrato de mais 1 ano. Então, quando a gente casou, ele ainda estava em visto de trabalho, estava em contrato. Então, a gente podia voltar para o Brasil ou não. Depois, a empresa resolveu dar o green card para ele e eu entrei junto no processo, né, como esposa. Mamãe. Então, isso foi bacana. Ele falou, poxa, não é fácil, né? Então, largar tudo, ele falou, eu não gostaria. Vem aqui, meu amor. Você quer conversar? Eu tô dando entrevista. Vamos tirar esse laço. Fica calopsita mesmo. Ele falou, se tiver que fazer, a gente faz o que tem que fazer, mas não seria a minha primeira opção. E você também não queria, porque você também era o seu sonho morar aqui. Exato. Só que meus negócios, se eu tivesse no Brasil, você mora aqui, você sabe muito bem. Ok, acabou a entrevista. Ela tá gostando de ver o Maurício passa pra lá e pra cá, e ela tá adorando. Se eu tivesse no Brasil, com certeza eu estaria em outro lugar profissionalmente. Sim. Porque tá ali, todos os influenciadores que começavam a se destacar, mudava para São Paulo. São Paulo é o lugar para estar. Só que eu já tinha filho e eu tinha que fazer escolhas, né? É só o dinheiro? É só a carreira? Então, daí a gente ficava, não, a gente ganha o suficiente para ter uma vida confortável, não estamos milionários até hoje, só que a gente teve que fazer escolhas, tivemos que fazer escolhas. Só que aí, como o meu público era todo em português, aí a gente entrou num meio termo, falou, poxa, Orlando, só que eu nunca tinha vindo aqui, Patrícia, para nada, eu já tinha feito trabalhos com a Disney, eu pisava, era hotel, casa e aeroporto. Nunca tinha andado aqui. Né, onde as pessoas moram, porque Exato. muita gente também tem isso. Eu falo para as pessoas também o seguinte: antes de escolher para onde a pessoa, né, eu quero morar em Nova York. Tá bom, tá lindo. Mas você conhece alguém que mora lá? Você já foi visitar Nova York de quem mora? Exatamente. Como é a vida de quem mora, que é diferente. É totalmente diferente. Eu não tinha ideia disso. Só que aí eu comecei a pesquisar pouco, né, sobre Orlando. Eu falo, bom, eu sei que todo brasileiro vai passear em Orlando, porque eu pensei assim nos negócios. Eu falei, então, as pessoas que vêm do Brasil, pelo menos eu posso marcar um café em Orlando. Sim.
Mas ninguém quer ir para Wisconsin, entendeu? Então eu pensava nisso. Falei, não, pelo menos em Orlando eu vou estar num hub que eu posso ver alguns brasileiros, posso marcar algumas coisas e tal. Então era mais isso, mas eu não tinha ideia de como era. Você não imaginava que era uma cidade do Brasil? Gente, é muito melhor do que... Se eu soubesse, eu tinha mudado 10 anos atrás, sem brincadeira. Eu fico, gente, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí foi isso. Aí a gente falou, vamos vir visitar. A Disney... Coincidentemente, marcou outro trabalho para a gente vir. Aí eu estendi a viagem para ficar uma semana para tentar ver um pouco. Aí fui com o corretor, com o Pablo, ficamos dando volta, ele mostrou as cidades. E uma coisa muito louca, assim, que eu não sei explicar, me deu uma alegria tão grande por dentro. Eu lembro de estar andando de carro num lugar perto de condomínio de casas, mas não era o condomínio que me deu... Assim, eu lembro, juro para você, de ver o céu azul. E me dá uma sensação tão maravilhosa. Aí eu, amor, você tá sentindo o que eu tô sentindo dele? Não. E a piada de casa, dos vídeos, tudo, eu fico, amor, o que você está... Fale sobre os seus sentimentos. Ele fica puto comigo. Para, Flávia, que sentimento? Não tô sentindo nada, né? E eu sempre com a câmera na cara, o que você tá sentindo? Então sempre é piada. Mas nesse momento não era piada. Amor, você tá sentindo o que eu tô sentindo dele? O que você quer que eu fale? Isso é uma pegadinha, né? Eu falei, não, de verdade. Eu falei, nossa, amor, eu tô sentindo uma alegria tão grande, eu não sei explicar. E eu lembro, assim, de ver aquele céu azul que você sabe do que eu tô falando. Dele, não, eu tô contente. Senti que é isso aí. Só que até aí não sabíamos de cidade, nada. E depois tudo foi se encaixando no lugar. Mas aí que a gente tomou a decisão. Mas eu não sabia o quão maravilhoso era, que tem todas as comidas que você quiser, o pãozinho francês, tudo, assim, isso... São coisas que as pessoas também não pensam, né? Eu também acho que tem que levar isso em consideração, Gente, porque não é num fácil. primeiro momento você fala assim, não vou sentir falta de comer, sei lá o quê, ou um pãozinho francês. Você pensa que você não vai sentir. Mas eu conheço muita gente que mora em Nova York, por exemplo, não tem acesso à metade das coisas que a gente tem aqui, né? Falando de comida. E as pessoas, quando vêm pra cá, elas falam pra mim, Patrícia, onde é que tem o pão de queijo, o pão francês, onde tem, sei lá, 1000 coisas que a gente tem aqui. A gente tem o Brasil aqui. Pizza, feijoada. A gente tudo. sente falta disso. Nossa, né? E sabe o que é engraçado, interessante? Eu não sabia o tanto que eu sentia falta até eu morar aqui. Eu nunca me senti parte da onde eu morava. Eu morei em Wisconsin quase 15 anos, 13 anos. Mas não era sua casa? Não, eu nunca me senti parte. Lá eu sempre era brasileira, que tudo bem. Tipo, eu sempre fui tratada maravilhosamente. Você nunca teve bem. problema nesse sentido? Nunca, pelo contrário. A gente tinha até um destaque, porque era cidade tão pequena que a gente, putz, brasileira, que legal. E eles ficavam intrigados, tipo, por que você mora aqui? A gente quer ir pro Brasil, não sei o quê. Então era algo até bacana, assim, eles admiravam a nossa coragem, admiravam que a gente falava 2 línguas, então tinha uma admiração. A gente fazia a nossa parte, a gente era membro da comunidade, o Ricardo tinha um trabalho, então... Era uma via de mão dupla, claro. Mas era muito legal. Só que sabe quando tá faltando alguma coisa e eu não me sentia parte? Só que meus filhos nasceram lá e a Vitória, que é mais velha, que lembra mais, ela fala até hoje. Eu acho que agora tá melhorando, mas sei lá, até uns meses atrás ela, Wisconsin, quero voltar para lá para visitar, não sei o quê. Foi mais difícil para ela. Mas eu não me sentia parte. Quando tinha as piadas que eles faziam, não sabia, nunca fez parte. E aqui parece que uniu o melhor dos 2 mundos, né? Que a gente gosta da cultura, é a língua, é a forma de educação e tudo. Mas tem aquele quentinho no coração quando a gente precisa. Tem esse tipo de papo que a gente pode ter, os amigos. Porque acho que uma das coisas mais difíceis e que eu recebo mensagens no meu canal é o desafio da solidão. E as pessoas falam, encontrei o seu canal porque eu mudei de país e você me fazia companhia. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Porque... Você sabe que eu quando alguém me pergunta do que eu sinto falta, eu sinto falta de pessoas. É a única coisa. Eu não sinto falta do lugar, daquela praia X. Lógico, sinto saudade, né? De lugar. Salvador, que é um lugar que eu amo, morro de saudade, fico planejando as próximas férias para passar lá e tal.
mas uma coisa que me dói o coração são as pessoas. Exatamente. Família e amigos que te conhecem desde sempre. Exato. Você não tem que se apresentar tudo de novo, falar quem você é, enfim. Então, assim, eu acho que isso é o que pega. Esse é o maior perrengue pra você, de morar fora? Na época foi, né? Agora, com 4 filhos, eu não me sinto sozinha, não. Não, sozinha não, mas eu digo assim, isso é uma coisa, o que te pega? É só assim? isso, é só isso. E quando a gente vai... Mas sabe que eu, hoje, morando aqui, estou há 18 anos, cada vez que eu vou para o Brasil, toda vez que eu ia para o Brasil, parecia que era a mesma coisa. Você sente menos parte agora. Eu sinto menos parte e eu sinto que as pessoas, infelizmente, e é nossa culpa, também se distanciaram e estão ok com isso. E eu fiquei triste. Eu fui na chácara com a minha família e eu estava explicando para eles quanto que eu queria que meus filhos tivessem essa sensação de família, de suporte que eu tive. Eu sempre fui minha família é muito simples, minha história é bem filha de professor, bem simples, mas nunca me faltou amor, nunca me faltou alegria dos tios. A minha família ama criança, ama. Então, eu sempre me sentia muito bem-vinda na casa de todo mundo, assim. Então, eu sei o que isso fez de mim. E as minhas crianças aqui ficam mais sozinhas. Nós temos amigos maravilhosos, mas é algo diferente, assim, da convivência, né? E aí, eu fui para o sítio e eu falando para minha família, nossa, estou feliz que minhas crianças estão aqui, porque não sei o quê, porque para mim foi tão especial, não sei o quê. E aí meu tio falou, nossa, eu não tinha ideia. Ele não conseguia entender o quão importante, porque para ele, vocês vieram visitar a gente, que bom. Aí ele até se sentiu mal, ele falou, nossa, eu não imaginava que era tão forte isso para você. Porque as pessoas, tudo se acostuma, a gente acostuma coisa boa, a gente acostuma coisa ruim. E eles estão acostumados a não ter mais a gente. E ficou assim, então não tem intimidade com os meus filhos, isso me pega demais. Eles não têm essa intimidade. É a falta de vínculo, né? E só se tem convivendo. Por isso que eu falei, eu quero estar com minhas crianças, porque eu quero saber das maiores dores deles, das maiores alegrias. Eu falo para Vi e para o Henrique, que eles entendem mais. Eu falo, eu sou a sua pessoa. Eu sou a sua pessoa para tudo. Vem para mim. Então, é o vínculo, é essa intimidade. E eu tenho isso não só com a minha mãe, mas eu tenho com tios. E a gente está perdendo esse senso de comunidade com as nossas crianças. A gente está perdendo as nossas crianças para o mundo, para a tecnologia, porque a gente não tem essas pessoas que têm essa intimidade com elas. Que aí quem que cria a intimidade? E aí já é outro assunto, né? O celular. Mas, voltando assim, então, é algo a se considerar para mudar de país. Continuamos aqui, fazemos o que a gente faz, mas aí, se isso é importante para a gente, então como que a gente vai criar isso? É tão difícil. Você está falando de um desafio que acho que todas as mães que estão assistindo, pais também, óbvio, mas eu acho que, assim, quem tem filho vai se identificar muito com o que você está falando, porque eu moro aqui, vai fazer 8 anos em junho, estou há anos luz atrás de você, mas eu tenho esse questionamento constante de, será que eu estou fazendo certo para elas? Eu vim buscar o melhor para elas, mas será que é o melhor para elas? Eu penso nisso direto. Não é? Eu penso, poxa, elas vão ter inglês fluente, que maravilhoso. Poxa, elas vão fazer uma faculdade aqui, que incrível, isso abre muitas portas no futuro. Mas, eu fico até arrepiada de falar, e o que eu tirei delas? E o contato com os avós que eu tirei. A minha mãe faleceu ano passado e eu me culpei, né? Eu falei, caramba, eu não deixei ela conviver, né, como ela gostaria. E as minhas filhas não tiveram essa oportunidade. Eu tive vós muito presentes. As duas choram. Junta duas que choram, tá feia a coisa. Então, assim, eu questiono isso. E é legal você falar, porque é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Tem que pensar. Porque a gente fala da parte boa, da segurança, de sair na rua sem preocupação de ser assaltado, né? Outro dia eu fui agora, recentemente, na corrida de Fórmula Indy no final de semana, todo mundo na rua andando com o celular na mão, última geração, não sei o quê, carteira no bolso. E ninguém assaltado, e todo mundo andando tranquilamente. É uma pena que no Brasil não seja assim. Então, isso é uma coisa que a gente valoriza aqui, essa segurança, né? Ninguém precisa de carro blindado, ninguém precisa se preocupar quando parar no farol, que maravilha. Né? As crianças, escola pública de qualidade, tá tudo ótimo, mas tem que pensar nisso. As pessoas dizem,
eu não mudo porque eu tenho família. Eu falo, eu também tenho família, né? Mas, enfim, mas eu, na minha cabeça, eu estava fazendo uma coisa que, mas será? Não sei, não tem uma resposta. Também não. E é constante, está sempre em movimento. E eu converso com o Ricardo direto sobre isso. Aí, quando a gente vai para o Brasil, dá uma... E dessa vez me marcou demais porque as pessoas estão envelhecendo. Teve vários anos, assim, quando no começo... Eu fui para o Brasil por uns 10 anos que parecia que nada mudava. Eu chegava, parecia que do jeito que eu saí... resume, sabe? Deu pause, resume. Tudo lindo, maravilhoso, tudo feliz. Veio de fora. E eu senti... E eu acho que a pandemia mudou todo mundo. Então, eu estou meio melancólica. Assim, esses 2, 3 últimos anos... A gente ficou 2 anos sem ir para o Brasil. E aí agora que eu fui, parecia que tudo estava diferente. As pessoas... E as pessoas não estão ficando mais novas, né? Os tios... Eu achei tudo diferente. E você mudou também. Todos nós. Cada um passou por esse processo de país, de política, cada um teve uma experiência diferente, né? Então, é algo a considerar, sim. Então, você tem que saber... eu acho que nunca a gente vai saber exatamente o que a gente quer, mas eu acho que a gente tem que seguir os nossos valores, né? E a vida... E nada é para sempre. Então, a gente pode mudar de ideia, a gente pode falar, isso não é para mim. É isso. Né? Por isso que o que minha mãe falou para mim, eu achei muito válido. Ela falou, tenta, né? Vai, se não der... Tudo bem que eu desfiz do seu quarto, mas você pode voltar e dormir no sofá. A mãe tá tomando lapada atrás de lapada aqui. Como chama sua mãe? Janete. A Janete, olha, eu vou te falar, Janete, arruma esse quarto de novo, Janete. Ela se redimiu. Agora, não, mas ela se redimiu por causa dos netos, tá, Patrícia? O quarto dos netos tá lá. Quando eu fui essa vez, ela fica aqui em casa, o quarto limpinho. Porque agora tem as crianças, né? Brincadeira. Mas acho que a gente tem que tentar, a gente tem que buscar a nossa felicidade. Como eu falei, eu, por exemplo, eu sou movida a crescimento interno. Então, às vezes, pra gente... Opa! Meu amor. Às vezes a gente precisa tomar alguma atitude drástica, né? Pra crescer, pra sair daquela mesmice. Então, sair da zona de conforto, né? Ir em busca de desafios de crescimento. Exato. Você faria tudo de novo, Flávia? 100%. Eu acho que eu teria mudado antes para cá, para a Flórida, só isso. Porque eu fiquei muito... já estava na minha cabeça, quero sair daqui. Mas eu demorei demais, mas só isso. Mas por quê? Quando a gente tem filho, já é diferente. Quando eu não tinha filho, era mais fácil de tomar as decisões. Quando a gente tem filho, a gente... mede um monte de coisa, né? Então, as crianças já tinham as amiguinhas dela lá, não sei o quê. Mas, assim, 100%, faria tudo de novo. E de novo, estamos em constante movimento. E se a vida mudar e se apertar, a gente corre, vai atrás, bate lá na casa da mãe. É lógico, né? Pede o quarto para dona Janete. Ô, Flávia, a gente está quase acabando, porque eu e a Flávia juntou aqui, a gente vai até daqui a 3 dias, a gente está aqui ainda falando. Mas eu só quero voltar uma coisa antes da gente encerrar, que é a história do motorhome. Porque pra mim é muito curioso isso. Um casal com 3 filhos, durante a pandemia, decidiu mudar, tudo bem, entendo 100%, porque eu entendo esse negócio da neve, embora eu não tenha tido a experiência de morar na neve. Trabalhando como jornalista, fui muito pra Nova York pegar a neve, e aquela neve que no primeiro dia tá linda e no segundo já tá preta. Exatamente. Aquela nojeira na rua e tal. Então, assim, é muito lindo pra passear, mas pra morar é meio complicado. E o carro congelado e tudo, enfim. Mas, e aí eu penso assim, bom, tudo bem, então essa parte eu entendi. Não tava muito fácil a vida, eu precisava da luz do sol, eu também sou solar como você, entendo super. Mas daí eu podia pegar um avião, né? E descer aqui. Por um caminhão de mudança, né? Cheguei. Mas não, você falou, vou pegar um motorhome, vou andar 6 vezes. Não, mas é muito legal, eu acho muito legal, eu adoro a ideia. Em minha defesa, a gente já tinha feito test drive, não foi loucura, né? A gente alugou uma vez um motorhome, daí fomos picados também pelo bichinho do motorhome, né? É demais. E aí depois, quando eu tava grávida do Charlie, a gente comprou um e a gente viajou 1 mês. E eu grávida do Charlie. Eu perguntei pro meu médico, eu falei, tudo bem? Tá. Aí então a gente saiu de Wisconsin, fomos para South Dakota e voltamos. E aí aquele 1 mês... Só que aí
influências das redes sociais, eu comecei só a seguir família que fazia isso. Nossa, mas morava full time, deu. Será? Assim, nunca foi meu sonho de morar full time, mas ficava... falta fazer essa experiência com você, Rebeca. Eu falei, será que rola, né? Então a gente fez essa experiência de um mês. Qual foi, meu amor? Se você quiser a ajuda da outra Rebeca, temos uma outra Rebeca aqui. Vê se você vai com ela. Só pra mamãe terminar a história. Ai, que coisa linda. A outra Rebeca, não sei qual Rebeca tá mais feliz. Ai, que amor. Ai, que amor. Então, aí a gente fez essa experiência de um mês e na época eu pensava assim, as crianças têm férias de verão, 2, 3 meses, então meu objetivo era isso, quando saísse eles, porque como a gente trabalha de casa, a gente poderia fazer isso, fazer no verão. Só que aí entrou a pandemia, criançada homeschool, e a gente ia mudar para cá. E a gente já tinha o trailer. Gente, aí a gente falou, e eu acompanhando essas famílias no YouTube, família com 9 filhos, umas coisas loucas, gente. E aí é louca, eu quero 9 filhos. Aí eu não. Oh, mamãe. Não, 9 filhos. Será que ela quer que você pegue? Vem com a mamãe, então. Não, muito triste. Mamãe. Eu prometo, Rebeca, que eu vou devolver a mamãe. Tá acabando, amor, tá acabando. Ai, ficou até com lágrima. Ponto. Eu adoro o meu dedinho. Ai. Aí você falou, tem foi tudo pandemia, homeschool. Meu sonho também era homeschool. Gente do céu, deu ruim. O homeschool, mamãe não conseguiu, não. Eu também, como na minha casa também não rolou. Eu não sou boa nessa coisa. É que era muitas tarefas. Se eu só fizesse homeschool, maybe, mas a gente tem que fazer tudo, não dá. Aí, mas beleza, as crianças em casa, já tinha o trailer, né, o Ricardo falou, consegui internet, eu falei, era a chance de... Porque quando que a gente ia poder fazer isso de novo, né? Então foi maravilhoso. Quantos meses durou? 6 meses. 6 meses parando em várias cidades. Na verdade, parando foi 3 meses. Aí a gente ficou 3 meses aqui, porque a gente parou em Orlando, aí começou a procurar casa, aí fazer toda a transição de mudança mesmo. Depois que a gente deu oferta na casa, foi super perrengue, que era época de pandemia, maior dificuldade para conseguir o mortgage. Não era assim, mas como a gente tinha o próprio negócio, eles não sabiam se as empresas iam fechar ou não. Então, os 2 últimos meses foram difíceis, porque a gente já estava, tipo, chega, queremos nosso lugar, acho que todo o problema da nossa vida é a incerteza, né? Se a gente sabe, tem tempo para acabar, a gente lida com os perrengues, mas ali a gente não tinha para onde ir, não tinha casa, a gente literalmente estava morando na casa de lata de sardinha, né? Mas, de verdade, isso é impressionante. A gente morava num fifth wheel gigante, tinha 3 televisões naquele, tinha um na sala, um no quarto das crianças, no meu, um banheiro. Isso não tinha perrengue, sabe? Esse mundo de motorhome que você não passa perrengue mesmo. Então foi uma experiência for a lifetime, assim, sabe? Mamãe. E aí eu não faria 6 meses de novo, mas eu quero voltar a essa ideia, assim, de no verão, pelo menos 1 mesinho, 2 meses. E a Flórida, só na Flórida dá para passar 2 meses tranquilo, com certeza. Sabe? Fazer todas as praias, assim. Com certeza. E senão a Rebeca no futuro vai dizer, os 3 foram e eu não. E vai falar, e eu, mamãe? Comendo cabelo, tá comendo cabelo. Ai, que demais, cara, você é demais. Flávia, você sabe que você tá falando de casa e eu lembrei aqui de falar onde é que a gente tá, afinal de contas. Que eu gravei um vídeo falando que eu ia receber as pessoas no meu sofá. Esse não é exatamente o meu sofá, mas é o sofá de uma casa da 407. Eles emprestaram essa casa pra gente gravar. Pra quem não sabe, é uma empresa de vacation homes, né, de casas de férias aqui na Flórida. Se você estiver planejando, porque é uma coisa que eu falo pras pessoas, né, antes de mudar, tem que conhecer. Então, vai para uma casa de férias ou para um hotel, né? O que você preferir. Eu prefiro casa de férias. Acho que a Flávia também. Gente, essa experiência de casa... E a gente já fez isso. A primeira vez que a gente alugou um motorhome, a gente veio de motorhome de Wisconsin, parou e ficou na casa de férias aqui.
É muito bom e vale a Nossa. pena porque daí você vive o dia a dia da cidade, você pode ir no Exatamente. supermercado, é diferente de hotel. Enfim, um agradecimento especial à 407, ao Antônio Leuze, que estão ajudando a gente nesse projeto, que eu acho que vai ajudar muita gente. E para finalizar e ajudar muita gente, quais são as dicas da Flávia para quem tem o sonho de morar nos Estados Unidos? Oh, uau, ok. Saber realmente o porquê que você quer, né? Não é fácil. Não é fácil estar longe das pessoas. Porque a hora que aperta... Hoje, óbvio, a tecnologia nos ajudou, né? Então tá um pouco diferente. Mas nada substitui aquele cafezinho da tarde. É o que a gente se fala muito sobre tempo de qualidade, mas a gente precisa de quantidade de tempo nas relações. A qualidade, ok, mas se você não tem quantidade, também não tem como você ter qualidade. Então, saiba o que você quer. Realmente, assim, eu quero ir porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Alinha com a pessoa que você está junto, né, as expectativas. Tenha um plano, assim, de emergência. É a hora que o bicho pegar, o que a gente vai fazer? Porque vai pegar. O bicho vai pegar. E é isso, mas tenha coragem, sabe? Porque se você quer, vale a pena tentar. Eu acho que cada vez mais, eu estou com 40 anos agora, só que eu sempre vi isso da minha mãe. Ai, que dó. A gente só tem essa vida. A gente só tem essa vida. E você chegar lá com 50, 60, 70, falar, deveria. É muito triste. É muito triste. A minha avó morreu com 92 anos. E meu pai ela falou uma coisa para ele, que ele ficou chateado, e aí eu não esqueço também dessa fala. Ela estava com 90 anos, aí ela falou assim, a vida é só isso? Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Mas a gente não quer falar, a vida é só isso. Né? Então, tem vontade? Vai. Saiba o que esperar. Né? Eu acho que a gente pode amenizar o sofrimento. O sofrimento sempre vai existir, mas dá para amenizar, tem que se preparar, tem que ter um apoio, conversa com as pessoas, não faz loucura, principalmente se você tiver criança. A gente vê, às vezes, em grupos, né, aqui de Facebook, pessoal desesperado, porque as crianças estão passando necessidade. Acho que dá para a gente não colocar eles nessa situação. Mas a coragem vale a pena, né? Porque de tudo sai um aprendizado. Tudo sai um aprendizado. E é isso, acho que é isso. Eu podia ter começado esse podcast de um jeito melhor? Ai, meu Deus, que maravilhoso. Com essas duas convidadas ilustres aqui, a Flávia e a Rebeca. Rebeca, você conversou. Podia ser melhor. Conta a sua história, meu amor. Coisa mais linda, Flávia. Sem palavras para te agradecer. Obrigada de todo o meu coração. Que esse projeto só voe. Conte comigo. Que precisar divulgar, estamos juntas, porque eu sei o quão importante vai ser esse projeto para as pessoas que assistirem. Então, a gente bateu muito a cabeça. Se a gente puder evitar que as pessoas batam também, né? Com a nossa experiência, você é muito mais do que eu. Contem com a gente. Exatamente, estamos juntos. Obrigada mesmo por tudo. Obrigada a você. Yay! Coisa linda. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.